Saudações a todos da Rede Vida. Diálogo com candidatos à presidência do Brasil começa agora no canal da Família. O entrevistado de hoje é o candidato Felipe Dávila. Candidato, boa noite, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu começo perguntando para o senhor quais as prioridades do seu plano de governo para o Brasil. Boa noite, Laís. Boa noite a todos e a todas que nos escutam aqui na Rede Vida. Bom, falar do Brasil, a primeira coisa, nós precisamos ter um plano de governo para atingir o problema principal do Brasil. A economia do Brasil precisa voltar a crescer, a gerar renda e emprego, porque é por meio do crescimento econômico, da geração de renda e emprego, que nós vamos resolver os principais problemas da sociedade. Então, o nosso plano de governo é baseado em 5 itens primordiais. O primeiro é meio ambiente. O Brasil tem uma enorme oportunidade para transformar o meio ambiente numa grande alavanca da retomada do crescimento, do emprego verde, do investimento verde. O segundo é a abertura econômica. Nenhum país do mundo ficou rico, tornou-se próspero, fechando a sua economia para o mundo. É justamente competindo no mercado global que os países se tornaram ricos e próximos. Nós temos que fazer a mesma coisa no Brasil. O terceiro ponto é a educação básica. Nós temos de resolver a questão da educação básica, foco primordialmente na educação básica no Brasil, porque é isso que vai garantir igualdade de oportunidade para as pessoas no Brasil. O quarto ponto é aumentar a eficiência do Estado. O que é isso? Traduzindo em uma linguagem direta e simples para as pessoas, tirar o Estado pesado das costas dos brasileiros que trabalham, produzem e empreendem. Eles são os geradores de riqueza no Brasil, de investimento, de emprego. E hoje o Estado atrapalha a vida de quem produz nesse país. Cria burocracia, só aumenta a carga tributária. Então nós precisamos fazer com que esse Estado facilite a vida, deixe o brasileiro trabalhar. É isso que a gente quer, o Estado para deixar o brasileiro trabalhar. E o último ponto, muito importante, é um programa para erradicar a pobreza extrema no Brasil. É vergonhoso um país que hoje alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo ter 33 milhões de brasileiros passando fome. Nós precisamos endereçar esse problema. Então, com esses 5 pontos, o Brasil vai voltar a crescer de forma sustentável, gerar igualdade de oportunidade para todos e fazer com que o brasileiro tenha mais trabalho e mais dinheiro no bolso. Qual a posição do senhor sobre a defesa da vida humana, especificamente sobre o aborto? O senhor é contra ou a favor? Bom, primeiramente eu preciso dizer que eu sou um católico praticante, portanto eu prezo a vida. Acho que a legislação atual é correta e não devemos mexê-la. Portanto, eu sou a favor de manter o status quo de hoje. Aborto só em caso de estupro, de risco de vida para a mãe e acabou. Não temos de tratar o aborto de outra forma. A concepção da vida começa assim no momento que se cria uma vida. Todo mundo diz assim, mas nós temos o direito ao nosso corpo. Você tem o direito ao seu corpo, mas não a tirar outra vida de alguém. Então, eu acredito que a legislação atual é correta e devemos mantê-la. Qual a posição do senhor sobre a fome e a miséria num Brasil de tantas desigualdades? Esse é o grande problema, por isso que eu coloquei lá no nosso plano de governo acabar com a miséria extrema. O problema hoje, Laís, não é falta de dinheiro, não, é falta de foco no programa. Por exemplo, nós entendemos que um auxílio emergencial, como existe hoje, dos R$400, não deve ser o mesmo valor para um jovem de 20 anos e para uma mãe que tem 2 crianças pequenas. Nós precisamos ter foco. O que é a focalização no programa? Precisa dar mais dinheiro para uma mãe com crianças pequenas do que para um jovem solteiro. Por que isso? Porque quase 40% das famílias hoje que passam por privação alimentar têm crianças pequenas com menos de 10 anos. Então nós temos aqui preservar a família é olhar para as famílias mais miseráveis. Elas que merecem atenção e merecem mais recurso do que os jovens solteiros. É uma questão de prioridade. Não dá para prometer tudo para todo mundo. Então, na escolha de prioridade do nosso programa de governo, é focar no que chamamos da miséria infantil. Portanto, famílias com crianças pequenas devem receber mais benefício do que os outros. Ok. Como o senhor entende a relação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário? Bom, na Constituição está claro que nós precisamos ter essa harmonia entre os poderes, mas é coisa que não vem acontecendo ultimamente por uma razão muito simples. O Brasil vive uma fase de radicalismo, de polarização na política.
E toda vez que você tem polarização e radicalismo, essa harmonia entre os poderes acaba. E ao acabar, o que acontece? Começa a ter o que a gente chama do ativismo político. É um poder se intrometer na vida do outro. Isso é muito ruim para a política. Então, nós precisamos restabelecer essa harmonia entre os poderes. E isso depende muito, Laís, do exemplo do presidente da República. Porque, infelizmente, quando o presidente é um dos maiores fomentadores do radicalismo e da polarização, é difícil pacificar o país. E uma das coisas fundamentais que o Brasil precisa para voltar a crescer, gerar renda e emprego, é paz. O Brasil precisa voltar a ter paz. E paz, como nós, católicos e cristãos, entendemos que paz só existe quando há diálogo, quando há respeito, quando há tolerância. E, principalmente, quando há amor e compaixão. Duas coisas que faltam hoje no Brasil com essa história de um querer, não é vencer uma eleição, um quer aniquilar o outro, quer acabar com o outro. Isso não existe numa democracia. A democracia precisa da paz, do respeito, da civilidade, para que nós possamos gozar dos benefícios da democracia e da liberdade. O senhor falou agora de paz, então eu gostaria de saber qual a concepção do senhor sobre moralidade administrativa, o combate à corrupção. Isso é fundamental. O Brasil criou uma falsa cultura, essa política que nós temos no Brasil dos últimos 20 anos, de que para o sistema político funcionar é preciso corrupção. Então, o PT criou o mensalão, agora no governo Bolsonaro temos o orçamento secreto, e isso não é verdade. É possível, sim, fazer um governo sério, sem corrupção. O exemplo é o governador Romeu Zema, em Minas Gerais, que é o nosso governador, que está há 4 anos no poder, fazendo um governo completamente honesto, voltado, sem nenhum escândalo de corrupção, e entregando para os mineiros crescimento econômico, investimento, melhoria da educação e da segurança. Outra coisa importante, no Partido Novo nós temos um processo seletivo dos candidatos. Hoje nós temos mais de 40 mandatários no Brasil inteiro, entre vereadores, deputados estaduais, federais, governador de estado e prefeito. Nenhum escândalo de corrupção. Ou seja, nós recrutamos pessoas não só pelo seu caráter, pela sua formação, mas principalmente por afinidade de valores e princípios. É isso que se faz uma política pública funcionar. Então, nós temos no nosso plano de governo combate rigoroso à corrupção, de 3 formas. Primeiro, prisão em segunda instância, porque hoje no Brasil você sabe muito bem que as pessoas usam a justiça muito mais para protelar o cumprimento de pena do que, na verdade, para se fazer justiça. Então, precisamos ter prisão de segunda instância, precisamos acabar com o fórum privilegiado. É inacreditável que numa democracia, num país que a lei deveria ser igual para todos, existe uma classe de privilegiados que são governantes que vão ser julgados de uma forma diferente de todos os outros cidadãos. Nós queremos acabar com isso. Político é cidadão como nós e precisa ser julgado pelo sistema judiciário como todos nós. Tem que acabar com o fórum privilegiado. O terceiro ponto que nós colocamos no programa é o aumento da pena por corrupção no governo. Precisa aumentar a pena. A pena precisa ser mais dura para crimes de corrupção no governo. Então, são 3 medidas muito importantes que já estão no nosso plano de governo, que mostram claramente que nós não vamos tolerar a corrupção e o Partido Novo já mostrou que é capaz de governar sem escândalos de corrupção, com gente séria, que tenha caráter e capacidade de liderar políticas públicas em torno de valores e princípios. Candidato, caso o partido do senhor não seja a maioria no Congresso, como o senhor irá lidar com o poder legislativo? Da mesma forma que nosso governador Zema está fazendo em Minas Gerais, que o nosso prefeito Adriano Silva está fazendo em Joinville. É conversa em torno de propostas de governo. O que falta hoje no Brasil é um norte claro. Eu acabei de dar aqui o norte claro do nosso programa de governo. É isso que nós vamos perseguir. E sim, nós temos de ter a arte do diálogo, mas um diálogo republicano, um diálogo em torno de propostas, não em torno de cargo, não em torno de tomar lá da cá, e isso é que acaba com a política no Brasil. Se nós quisermos moralizar a política no Brasil, ela começa pelo diálogo certo, por propostas claras e por a não aceitação desse jogo da corrupção, que é
o que os outros candidatos hoje justificam como a política no Brasil do jeito que ela é. Ela não é assim como nós já provamos em Joinville e Minas Gerais. Como acolher e atender a palavra do Papa Francisco para a casa comum e a defesa do meio ambiente? Os 3 T's que a gente chama: teto, trabalho e terra. Bom, primeiro o Papa Francisco escreveu um texto maravilhoso numa das suas encíclicas, a Laudato Si, que está ali tudo. Como é que deve defender a casa, o meio ambiente. E a Laudato Si foi muito fonte de inspiração para o nosso programa do meio ambiente. Porque, mais importante, o Papa entendeu que a questão do meio ambiente vai se resolver também por meio do mercado. É o mercado agindo de forma para ajudar a salvar a questão da nossa casa, que é o meio ambiente. Então, no nosso programa do meio ambiente, nós colocamos algo muito importante, Laís, que é o seguinte: o Brasil, hoje, é a maior superpotência do meio ambiente do mundo. Por que o Brasil é a maior superpotência do meio ambiente do mundo? Porque é o único país capaz hoje de sequestrar 50% da emissão de carbono. E nós estamos entrando numa fase que o mundo está dizendo que precisamos ter uma economia de baixo carbono. O mundo jamais vai conseguir ter uma economia de baixo carbono sem o Brasil. Porque já que o Brasil é responsável por capturar 50% do carbono do mundo, o mundo precisa do Brasil para resolver a questão climática. E o Brasil precisa do mundo para atrair investimento, para fazer a economia voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Portanto, o nosso programa começa com o plantio de árvores em terra degradada. O que acontece hoje no Brasil? Nós temos 55 milhões de hectares de terra degradada no Brasil. Se nós utilizarmos 3 milhões de hectares de terra degradada e plantar árvore, isso vai dar renda para os pequenos proprietários de terra. Então vai resolver a casa da miséria, da pobreza, vai melhorar o meio ambiente e o Brasil vai ser a primeira nação carbono neutro no mundo. Ao atingir essa meta, o investimento externo vai começar a vir no Brasil, porque o investimento externo hoje, o investimento privado, ele é todo conduzido por 3 letrinhas que você conhece, que é o ESG. Ou nós respeitamos o meio ambiente, o social e a governança, ou não terá dinheiro para investir em saneamento básico, em infraestrutura no Brasil. Então, nós temos uma enorme oportunidade de transformar o meio ambiente na grande alavanca da retomada do investimento no Brasil. E desse jeito, o Brasil pode contribuir com o mundo para atingir a meta da redução da emissão de carbono. Portanto, o meio ambiente é o nosso pilar central no plano de governo. Energia renovável. O Brasil hoje tem a maior fonte de energia renovável do mundo, a solar, eólica, biomassa. O nosso agronegócio é o agronegócio mais sustentável do mundo. Nenhum outro país planta soja como nós plantamos no Cerrado brasileiro e mantemos 35% de reserva legal. Nenhum outro país do mundo colhe 1 tonelada de cacau no norte e mantém 80% de reserva legal. Então, o Brasil afinado com a pauta do meio ambiente é bom para o planeta e é bom para o país. Ainda falando do meio ambiente, eu gostaria que o senhor destacasse um pouquinho mais o que será feito para o combate à poluição e também para as regiões que ainda têm falta de saneamento básico. E da onde virá o dinheiro para todas essas ações? Bom, o saneamento básico, nós acabamos de aprovar um novo marco do saneamento básico. Isso é muito importante, porque vai permitir investimento privado, parceria público-privado, concessão, para resolver essa questão do saneamento. Por que nós não resolvemos a questão do saneamento básico no Brasil até hoje? É uma vergonha um país que 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto tratado no Brasil. E por que nós temos um número tão trágico que afeta as famílias? As crianças ficam doentes, não vão à escola por falta de saneamento básico. Porque o saneamento básico é praticamente um oligopólio estatal. Ou seja, são empresas estatais ineficientes, corruptas, cabide de emprego, que ao invés de oferecer saneamento básico para a população, virou um instrumento político. Daí a importância dessa nova lei, justamente para atrair investimento privado, e hoje nós já temos até uma meta. O investimento privado vai fazer o que o governo não fez, trazer saneamento básico para a população.
E já temos uma meta que em 2033 o Brasil vai universalizar o saneamento básico, ou seja, todo brasileiro terá saneamento básico. Isso porque nós vamos tirar as estatais e colocar empresas privadas para atingir esses objetivos. O que mostra um ponto importante. O Brasil precisa privatizar estatais. E privatizar estatais, o que significa? Aumentar a concorrência. Eu gosto de citar o exemplo, que a nossa audiência sabe muito bem, quando no Brasil o telefone era estatal, nos anos 90. Linha telefônica demorava 5 anos para você conseguir uma linha telefônica, era caríssimo, um produto de luxo, e você declarava no seu imposto de renda, ó, eu comprei um terreno, um carro e uma linha telefônica. Aí o que aconteceu? Privatizou a telefonia, hoje todo brasileiro tem um telefone celular no bolso. E a mesma coisa nós temos de fazer com o saneamento básico, para resolver uma dívida social que o Brasil tem e até hoje não foi paga por causa da ineficiência do Estado. Candidato, eu queria voltar um pouco mais na questão da educação. O senhor falou em melhorar a educação infantil, mas eu também gostaria de saber, caso o senhor seja eleito, como ficará o ensino médio e o ensino superior? Bom, nós colocamos no nosso plano de governo, Laís, o Brasil hoje está entre os 10 piores países do mundo na educação básica. Isso não é opinião, isso é dado. É um dado do exame internacional que chama PISA, que mensura o grau de conhecimento dos jovens aos 15 anos de idade em ciência, matemática e línguas. Neste exame, que avalia o mundo inteiro, o Brasil está entre os 10 piores. Nós precisamos colocar o Brasil entre os 20 melhores em 7 anos. Como é que nós vamos fazer isso? No Brasil, nós gastamos bastante dinheiro com a educação, 5,8% do PIB se gasta com a educação. O problema é que você gasta com a máquina de educação e não com o aprendizado do aluno. Nós precisamos inverter essa lógica. Nós precisamos focar no aprendizado do aluno. E no aprendizado do aluno, nós temos de olhar para cada momento da sua vida. Primeiro, focar na primeira infância. Uma fase fundamental da formação do cérebro da criança. É ali que se abre o mundo para o aprendizado. E já existem programas muito bem feitos no Brasil. Eu vou dar um exemplo. Tem o Compass, em Recife, que é um programa que envolve desde robótica, biblioteca, reforço escolar, com esporte, cultura. Então, vamos dizer, educação multidisciplinar para as crianças no início é muito importante. No ensino fundamental 1, nós precisamos focar com a alfabetização plena das crianças. E veja só, antes da pandemia, quando o PT terminou o governo, 50% das crianças não estavam devidamente alfabetizadas aos 8 anos, o que já é uma vergonha. Agora tem a culpa da pandemia, mas o fato é que, com pandemia ou sem pandemia, nós não estamos alfabetizando plenamente as nossas crianças aos 8 anos. E aí, de novo, existem exemplos de sucesso. O Ceará começou com um programa que chama ICMS Educacional, dar mais recursos do ICMS para as prefeituras atingirem as metas de educação plena, alfabetização plena das crianças aos 8 anos de idade. Então, vamos seguir um bom exemplo. Já existe esse programa que está sendo replicado hoje em 14 estados brasileiros, a alfabetização plena das crianças aos 8 anos. Terceiro ponto, formação de professor. Nós só vamos melhorar a educação se tivermos bons professores. E aí precisamos mudar o curso de pedagogia, para o professor começar a ter aula prática e teórica desde o primeiro ano, e não só ter aula teórica e soltar um professor na sala de aula que não consegue dar uma boa aula. Quarto ponto, no ensino médio, educação profissionalizante, ensino técnico, e nós precisamos aumentar o que nós chamamos da escola a tempo integral, por 2 razões. Escola a tempo integral tira jovens do crime. 60% dos jovens que estão hoje em educação em tempo integral estão aprendendo e não estão envolvidos com o crime. E os cursos profissionalizantes para reter o jovem na escola, para que ele saia da escola sabendo uma profissão que permita que ele tenha um bom emprego. Eu queria retomar um pouco a questão fiscal. Como o senhor pretende melhorá-la? Porque a sociedade fala que paga muito imposto e o governo acha que precisa aumentar. Então, caso o senhor seja eleito, como o senhor vai resolver essa situação? Olha, Laís, nós do Partido Novo somos gente como você que nos assiste. Nós somos pessoas que vivemos do nosso trabalho. Nós não somos políticos profissionais. Nós estamos na política por um
período, mas depois nós vamos voltar às nossas vidas. O Brasil hoje é dividido em duas categorias. As pessoas que trabalham e vivem do seu trabalho e do mercado e as pessoas que vivem do Estado. E todos esses políticos que estão aí, eles vivem do Estado. Então, quando eles vivem do Estado, o que eles querem? Eles só querem saber de meter a mão no nosso bolso. Eles só querem saber de cobrar mais imposto. Eles só querem saber de criar dificuldade para a gente para ficar financiando o Estado, porque eles vivem do Estado, eles não vivem do mercado. Nós vivemos do mercado. Por isso que nós precisamos ter um governante que sofre como a gente, para abrir um negócio, para tocar o seu pequeno comércio. E nós não aguentamos mais carga tributária. Eu disse, a primeira lei que eu vou assumir assim, é proibido aumentar imposto no Brasil. Aliás, nós temos que diminuir imposto no Brasil. Mas para isso, a gente precisa cortar gasto do Estado. Quando você vai escutar os debates eleitorais, você pode ver. Eu falo, esses políticos profissionais não sabem fazer conta, porque eles só prometem mais gasto. Vamos dar mais renda, vamos dar mais dinheiro. Da onde que você vai cortar? Porque no nosso orçamento em casa, se a gente quer fazer um gasto aqui, precisa dizer para onde é que a gente vai cortar o dinheiro. Porque o Brasil hoje vive do cheque especial. A gente gasta tanto dinheiro que eu vou te contar um número aqui que me choca. Se você pegar a dívida pública e dividir pelo número de habitantes que nós temos no Brasil, cada brasileiro deve R$26 mil. Nasceu o seu filho hoje, ele já deve R$26 mil. Nasceu o seu neto hoje, já deve R$26 mil. Por quê? Porque é um governo que gasta, é um governo que está vivendo do cheque especial. É isso que é o Brasil hoje. Nós vamos pagar esse ano 500 bilhões de reais de juros. Olha o que dá para fazer com 500 bilhões de reais. Dá para resolver o problema da educação, da saúde, do transporte, do investimento público. E o que é isso? Irresponsabilidade fiscal. Essa turma só promete que vai aumentar gasto, mas ninguém diz de onde vai cortar. E nós vamos cortar gasto. Nós vamos cortar gasto de privilégios no Brasil. A gente gasta 450 bilhões de reais ano hoje no Brasil com subsídio. É um absurdo. Nós gastamos... Olha só a campanha política. Você que está nos assistindo, todos os partidos, todos os candidatos estão usando 5 bilhões de reais do seu imposto de renda para financiar a campanha política. Sabe qual é o único partido que não está usando um centavo desse dinheiro? O Partido Novo, o meu partido. Por quê? Nós devolvemos o dinheiro, nós devolvemos 90 milhões de reais para a Justiça Eleitoral, porque esse dinheiro tem que ir para o Tesouro, tem que ser usado na educação, na saúde, não financiando campanha política. 5 bilhões. Sabe o que dá para fazer com 5 bilhões de reais? Nós conseguimos fazer 3 milhões de operações no SUS hoje, cirurgias no SUS. Dá para ter 1 milhão de jovens com educação de tempo integral e dá para tirar 3 milhões e meio de pessoas da pobreza. Agora, você acha que é melhor usar o dinheiro atacando esses problemas ou financiando 45 dias de campanha política? É uma vergonha. Então, como é que essa turma vai moralizar a política? Não vai. Precisamos ter gente como a gente no poder, gente que trabalha, gente que vive do nosso esforço, trabalho, negócio, para arrumar o Brasil. Não vai ser esses políticos profissionais que só pensam em tirar dinheiro do nosso bolso que vão resolver o problema. Aliás, se a gente quer mudar, não adianta escolher os mesmos e esperar resultado diferente. Você vai escolher os mesmos, nós vamos continuar tendo o Brasil que está aí, um Brasil que não cresce, que não gera emprego e que afugenta investimento, porque hoje não tem segurança jurídica. O senhor falou de segurança, gostaria de saber quais as propostas do senhor focadas na segurança pública e também no combate à violência. Bom, muito importante segurança pública hoje. Nós temos de lidar com inteligência. O que é segurança pública? Nós precisamos unificar os bancos de dados das polícias. Porque a Polícia Militar tem um banco de dados, a Polícia Civil tem outro banco, a Polícia Federal tem outro banco e eles não conversam. Para combater o crime, nós precisamos compartilhar dados. É assim que se combate o crime. Segundo, nós precisamos investir na carreira das polícias brasileiras para que tenham, vamos dizer, um padrão melhor de qualidade. Hoje tem uma assimetria muito grande, tem polícia muito boa, tem polícia que não é tão boa, a gente não precisamos ter uma assimetria melhor. Terceiro ponto importante, aumentar a lei de execução penal. Homicídio, crime violento, precisa cumprir a pena integralmente. Não pode ser como é hoje, que é por bom comportamento, o sujeito fica 5 anos preso, 6 anos e está solto. Não, precisa cumprir, se é 30 anos, precisa cumprir 30 anos na cadeia. É muito importante o cumprimento, porque senão você passa esse senso de impunidade. E impunidade incentiva o crime, ao invés de combater o crime. Portanto, nós precisamos unir a inteligência das polícias, aprimorar o treinamento das polícias, aumentar a lei de execução penal para crimes hediondos, que é muito importante,
para que nós podemos criar um desincentivo aos criminosos. Sabe que se cometeu um crime, matou, vai ficar 20, 30 anos na cadeia e não vai sair por bom comportamento. Candidato, nosso tempo está se encerrando. Gostaria que o senhor colocasse aqui as suas considerações finais. Muito obrigado, Laís. É um grande prazer participar dessa conversa. Olha, você que preza a sua família, que pensa no futuro dos seus filhos, dos seus netos, você precisa pensar na hora de votar, olhando para o porta-retrato dos seus filhos e dos seus netos, se o seu voto vai criar um Brasil melhor para eles ou pior para eles. Ultimamente, o nosso voto vem sendo, infelizmente, o voto útil. E o que é o voto útil? É escolher o menos pior. E essa escolha do menos pior vem fazendo com que o Brasil, há mais de 10 anos, a economia não cresce, não gera oportunidade para os seus filhos e netos, faz com que o Brasil assista o aumento da miséria e um país que está perdendo a chance de construir um futuro melhor. Para construir um futuro melhor, nós temos de eleger gente como a gente que tem os nossos valores, gente que trabalha. Nós temos de tirar esses políticos profissionais do poder, que eles só pensam em tirar dinheiro do nosso bolso para financiar o Estado. Nós não vamos melhorar o Brasil desse jeito. Aliás, o Brasil está perdendo de 10-1 no jogo do mundo. E quem escolhe o técnico que vai tomar conta dessa seleção chamada Brasil é você com o seu voto. Quem elege não é pesquisa, é você entrando na cabine e apertando o número de um candidato. Todos os políticos que estão no poder porque alguém entrou na cabine e pressionou aquele número. Portanto, o voto consciente é a ferramenta que nós temos para transformar a política brasileira, para criar um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para fazer o Brasil recuperar a sua autoestima, a paz, a compaixão, a misericórdia, para fazer com que esse Brasil se torne, de novo, um país mais justo, mais tolerante e mais próspero. É assim que nós vamos mudar o Brasil. É com o seu voto consciente, pode sim transformar a nossa realidade. Agora, escolher mais dos mesmos e esperar resultado diferente não vai acontecer. Nós vamos continuar, infelizmente, tendo um Brasil mais injusto, mais desigual e menos livre. Portanto, eu conto que o seu voto vai mudar essa realidade do Brasil. O seu voto tem o poder de criar o Brasil que queremos. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa noite. Diálogo com os candidatos à presidência do Brasil é um esforço da Rede Vida de contribuir para a democracia, a política do bem comum, o exercício da cidadania plena. Um compromisso com a boa notícia. Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor.